Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à TV Bellinzone. Eu sou o Filipão, sou consultor técnico em tintas e você está assistindo ao meu quadro Por Dentro da Lata aqui na TV Bellinzone. Se você não curte o canal, se você não acompanha a gente aí direto, dá uma curtida, se inscreve aí no canal, comenta os nossos conteúdos, é muito importante para a gente que haja essa interação com os nossos conteúdos. Se você é pintor, se você é profissional de pintura, se está querendo começar a trabalhar com pintura, ou se você é interessado no mundo da pintura, na construção civil, acompanhe a gente também, tem muito conteúdo legal sobre pintores, para pintura. Todas as quintas-feiras aqui no canal, na TV Bellinzone, você tem lives, você tem vídeos, você tem treinamentos como esses meu que eu estou passando para você. Então fica ligado na programação, acompanha a gente aí, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Bom, no treinamento de hoje nós vamos finalizar o quarto e último módulo do treinamento de rolos e trinchas. Então, se você não assistiu aos treinamentos anteriores, aos módulos anteriores, sugiro a você que dê uma parada aqui e volte lá de onde você parou, ou volte desde o primeiro módulo, desde o módulo 1, para você entender todo o conceito e acompanhar toda a evolução do nosso treinamento, tá bom? Então, vamos começar esse treinamento que, tá bem legal e é um treinamento com muita informação para falar sobre rolo e para falar sobre trincha também. Vamos lá, gente, vamos em frente. Bem, agora nós vamos falar a respeito de dicas e cuidados com as ferramentas de pintura, né? Como utilizar, quais são os pontos que eu tenho que observar, quais são os cuidados que eu tenho que ter. Então, acompanha aí que eu acho que você vai gostar desse conteúdo. Vamos em frente. Rolos e dicas e cuidados. Cuidado na escolha da marca e tipo de lã, tá? Filipão, mas eu só compro o rolo da marca X, que é a top. Eu só compro o rolo da marca Y, que é a top. Será? Será que é mesmo? Existem muitas marcas de ferramentas de pintura no mercado, umas maiores, outras menores, mas não quer dizer que a maior ou a mais conhecida, ela faz a melhor ferramenta. Da mesma forma é com tinta. Não quer dizer que a marca mais conhecida, mais famosa, ou as marcas mais conhecidas, mais famosas, fazem as melhores tintas. Não, isso hoje, em 2022, é uma ilusão. Você não tem mais esse diferencial tão grande assim de qualidade no mundo das tintas. Não existe isso mais. E também não existe isso dentro do mundo das ferramentas de pintura. A evolução foi muito grande para ambos os lados. Então, cuidado na escolha da lã, né, e da marca. Qual que é a lã que eu devo escolher para o meu produto? Vou aplicar uma tinta acrílica fosca standard. Vamos lá. Vou aplicar uma tinta acrílica fosca standard na área externa da minha superfície de reboco. Opa! Qual lã eu vou utilizar? Qual a altura da lã eu vou utilizar? Bem, primeira coisa, é uma tinta acrílica standard? Na área externa, onde a temperatura é maior, numa superfície de reboco, onde você tem alta absorção? Então, peraí. Então, eu preciso de uma ferramenta que transfira bastante produto para essa superfície. Esse já é o primeiro ponto. Eu preciso de uma ferramenta que coloque bastante tinta na superfície, senão eu não vou ter tempo de aplicar ou de repassar a minha pintura e eu vou encher de marcas essa superfície. Esse já é o primeiro ponto, tá? Outra coisa, eu preciso de uma ferramenta que me entregue um acabamento maravilhoso? Não, eu estou pintando sobre reboco. Se eu estou pintando sobre reboco, o acabamento não me importa aqui. O que me importa é que a pintura fique uniforme. Para isso, eu preciso colocar tinta na superfície. Por quê? Porque as tintas standard, né, de classificação standard, elas são mais pobres em resina. E quem te ajuda a aplicar a tinta, né, no caso da tinta, dentro da formulação de tinta, a matéria-prima que te ajuda na aplicação é a resina. Quanto mais resina eu tenho ali numa tinta acrílica fosca, mais fácil vai ser de aplicar esse produto. Quanto menos resina, mais difícil. Por mais água que eu coloque, a água não te ajuda tanto no alastramento, a água não te ajuda tanto na transferência. Quem te ajuda são as resinas e os aditivos adicionados nessa tinta junto com a resina. Então, se a tinta standard ela tem
pouca quantidade de resina, automaticamente eu tenho que colocar mais quantidade de tinta na superfície. Para isso, eu vou escolher um rolo de lã de 22 milímetros, por exemplo, de altura, né, de 25 milímetros de altura de lã, um rolo mais... Ah, Filipão, mas vai consumir mais tinta. Sim, vai consumir um pouco mais de tinta, mas entenda o seguinte, quando a gente fala de tinta, a gente tem que entender que a principal função da tinta é proteção, proteger. Quando você fala de uma tinta standard, ela é uma tinta muito menos resistente do que uma tinta premium, por exemplo. Então, para que você compense um pouco mais essa menor resistência desse produto em relação à tinta premium, seria ideal que a camada aplicada fosse um pouco maior do que numa tinta premium, tá? Rendimento por rendimento vai ficar mais ou menos igual ali. As tintas standard, elas rendem aí 170 metros quadrados acabados, quer dizer, é um rendimento muito bom. Então você não vai notar tanto essa diferença. Agora, você tem que imaginar que você, pintor, você está aplicando ali uma tinta standard, que é mais difícil de aplicar numa área externa, principalmente em altas temperaturas, onde você não tem tanta resina na formulação e você tem basicamente ali a água como seu aliado. Você põe a água lá dentro para te dar tempo de aplicar. Só que a água, ela não te ajuda tanto assim. Tá? Então fica ligado nisso daí. Ah, tem uma tinta acetinada para uma área interna e tal, não sei o que. Ah, já vou baixar a altura da lã. Uma altura de 10, 8 milímetros de lã, opa, legal para uma tinta acetinada numa área interna. E assim por diante. Mas fica ligado não só no tipo de lã, na altura, mas também na marca. Tá? Nem sempre aquela marca é a que te entrega a melhor ferramenta. Fica atento à transferência e alastramento da tinta. Fica ligado nisso, né? Rolo foi feito para transferir tinta, ele foi feito para absorver e transferir tinta na superfície. Se ele não está fazendo isso, se ele só está absorvendo, joga fora, não presta, não funciona, vai te dar dor de cabeça, você vai ter que fazer esforço maior para transferir a tinta para a parede, vai te prejudicar a cobertura, vai te prejudicar o acabamento da tinta. Quer dizer, vai ficar horrível a tua pintura. O rolo, ele tem que absorver e transferir a tinta para a parede facilmente. Se está te dando dificuldade, se você está tendo que esfregar o rolo na parede ali toda hora para transferir tinta, rolo errado, ferramenta errada. Logicamente, eu estou falando tudo isso se você estiver utilizando uma tinta de qualidade, tá? Se você não estiver utilizando uma tinta de qualidade, esquece tudo isso que eu estou falando. Estou falando de tintas premium ou tintas standard, também pode ser, tintas econômicas também pode ser, que estejam dentro da classificação PSQ da Abrafat. Eu estou falando de tintas assim, ok? Alastramento. O rolo tem que ajudar no alastramento da tinta. O que é o alastramento? É o espalhamento da tinta, né? Como ela se movimenta horizontalmente, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Como ela se alastra, tá? Então o rolo também é responsável por essa função. Rolo aberto ou fechado na hora da aplicação? O que é melhor? Olha a foto aqui. Essa foto eu tirei em testes de tinta que eu fiz há um tempo atrás. E aqui você tem o rolo A, aplicando a mesma tinta, a mesma diluição, a mesma parede, não tinha diferença nenhuma, tá? Mas aqui você tem o rolo A e aqui você tem o rolo B. Na tua opinião, qual dos dois é melhor para pintar? Eu fiz essa pergunta uma vez num chat aí onde eu fiz numa live onde eu fiz, e muitas vezes, não, o B, o melhor é o B. Por que é o B? Né? Ah, porque está mais fechado, o acabamento fica melhor. Engano, puro engano. Quando o rolo fecha da forma que você está vendo aqui, ó, quando ele fica fechado dessa forma aqui, ele não transfere tinta para a parede. Ele não vai transferir. Ele vai guardar a tinta para ele, você vai molhar na caçamba de novo, ele vai absorver pouca tinta e vai transferir pouca tinta. Isso vai te atrapalhar muito na hora da aplicação. Quando você tem um rolo aqui, que nem o rolo A, aqui embaixo, ó, que ele mantém a lã aberta, quer dizer que essas lãs, né, essa lã já está descarregada, ele já transferiu para a parede e já está esperando você carregá-las com tinta de novo. Olha aqui, ó, eu tinha acabado de aplicar na superfície, tanto o A quanto o B. O B está totalmente carregado de tinta, ele não transferiu a tinta necessária para a superfície. O A, ele transferiu perfeitamente a tinta necessária para a superfície, numa velocidade muito melhor, num acabamento muito melhor, numa cobertura muito melhor. O rolo B aqui, a tinta aplicada com o rolo B, que é a mesma do rolo A, cobriu bem menos. A cobertura do rolo B foi bem menor do que a cobertura do rolo A.
E o rolo B causou, não é essa foto aqui, mas o rolo B causou esse tipo de mancha que vocês estão vendo aqui na parede, né, nessa foto branca aqui ao lado. Essas marcas de rolo. Por quê? Porque eu tinha que fazer força para transferir a tinta para a superfície e ele não queria transferir, não queria deixar eu transferir a tinta para a superfície. Então eu tinha que fazer força. Quanto mais força eu fazia, mais marca ficava do rolo na superfície. Então, rolo aberto ou fechado na hora da aplicação é aberto, sempre. Lã aberta, opção A, lã aberta. Não pintem com rolo com lã fechada, você vai ter dor de cabeça com isso, ok? Somente a tinta é responsável pelo seu próprio desempenho? Nunca, nunca, nunca. Na verdade, quem é responsável pelo desempenho de ambos, tanto o rolo quanto a tinta, é o pintor. É o cara aqui da foto aqui, ó. Esse cara aqui é o responsável pelo desempenho da tinta e da ferramenta. Logicamente, o fabricante da tinta também e o fabricante do rolo também. Mas se a gente tirar o pintor da jogada, se a gente tirar o pintor aí da equação, não somente a tinta é responsável pelo seu próprio desempenho, a ferramenta de pintura tem 50% de participação aí, ou quase isso, 50% de responsabilidade de trazer um bom desempenho para a pintura. Então presta atenção nisso. Ferramenta não é tudo igual. Escolha a ferramenta certa, escolha o rolo certo, a trincha certa. Teste, veja, cobriu, transferiu, alastrou bem, está fácil de aplicar, não estou com dor de cabeça, não está me dando dificuldade na hora da aplicação. De novo, rolo anti-gota, rolo anti-respingo não é a solução para tudo e nem todos são iguais, tá? Como são ferramentas de grande margem de venda, né, de volume de venda, lucratividade, muitas marcas trabalham aí, fazer de novo falando muitas, desculpa, eu estou sendo um pouco leviano. Algumas marcas trabalham aí em qualidades de lã duvidosas, tá? Então lãs que só absorvem, não transferem, lãs baratas, enfim, tem uma infinidade de fatores. Então, o que é importante no rolo é transferência, alastramento, acabamento, cobertura e por aí vai. Você viu que está dando diferença entre um e outro? Troca. Leva na loja e fala, esse rolo não está performando. Rolo também dá problema, ferramenta também dá problema, ok? Às vezes, escolha os rolos de lã baixa para aplicação de esmaltes e vernizes. Mantenha a superfície sempre molhada. Foi o que eu falei lá atrás. Muitas vezes a aplicação de esmaltes e vernizes, muitas vezes, né? Eu costumo muito falar isso, mas não é verdade. A indicação da aplicação de esmaltes e vernizes é com rolo de espuma. Mas eu, pessoalmente, gosto do rolo de lã baixa, o rolo de veludo, que é aquele rolo de lã de 5 milímetros de altura, para aplicação de esmaltes e vernizes. Sempre mantendo a superfície molhada. O que isso quer dizer? Diluição certa e a quantidade certa de produto na superfície. Não adianta você querer também economizar em tinta e querer que a tinta renda muito mais do que ela foi feita para render. Então, quando você aplica uma tinta com um rolo de lã de pelo baixo, ele vai te dar uma transferência maior de produto, ele não vai causar aquela espumeira na hora da aplicação, ele não vai soltar pelo, porque a lã é muito baixinha, ele não chega a soltar pelo na superfície, vai te dar um acabamento tão bom quanto o rolo de espuma, se você estiver com a diluição certa, com o solvente diluente certo, ok? Alta transferência nem sempre é positivo, exatamente, né? Quando você tem um produto, uma ferramenta que joga muita tinta na parede, às vezes você está desperdiçando tinta desnecessariamente. Então, quando eu falei lá atrás de rolos de lã de pelo mais alto, que eles jogam uma quantidade de tinta maior na superfície, é verdade. Eles absorvem uma quantidade maior de tinta e automaticamente eles transferem uma quantidade maior de tinta para a superfície. Só que isso não é válido para qualquer tipo de tinta, nem qualquer tipo de substrato. Por exemplo, alta transferência de tinta para a superfície é importante em tintas emborrachadas e tintas elastoméricas. Nas tintas acrílicas convencionais para alvenaria, esmaltes e vernizes, por exemplo, você não tem necessidade dessa altíssima transferência de produto, né? Então você pode baixar a altura da lã, você pode diminuir a altura da lã para você ter uma economia no rendimento da tua pintura, tá? Agora, a gente tem que entender também que alta transferência não só é benéfico para as tintas emborrachadas ou elastroméricas, mas também para áreas externas, onde você tem superfícies altamente absorventes, como superfície de reboco, onde você precisa realmente de uma quantidade maior de tinta transferida para que você tenha tempo de aplicar essa tinta e você não fique com essas marcas de rolo como a gente está vendo aqui.
Atenção com as tintas standard e econômica. Eu falei lá atrás com relação a essas tintas pelo seguinte: as tintas standard e econômica, elas são mais pobres em resina. Quando essas tintas são mais pobres em resina, automaticamente você ganha de presente uma dificuldade maior de aplicação. Ah, Filipão, mas as tintas standard, elas são super concentradas, eu consigo colocar mais água e isso me ajuda na aplicação. Sim, é verdade. Mas essa água extra, ela não te ajuda tanto se você tivesse um pouco mais de resina na composição. A maior quantidade de resina de uma tinta premium, por exemplo, faz uma diferença na aplicação absurda, porque junto com a resina vem aditivos que ajudam na transferência e no alastramento da tinta, tá? Então, quando você vai empobrecendo a tinta em relação à sua quantidade de resina, você vai dificultando a aplicação do produto. Então, numa tinta standard, numa tinta econômica, eu sugiro sempre trabalhar com um rolo de lã um pouco mais alta, para você transferir um pouco mais de produto, melhorar um pouco mais a cobertura da tinta e também você ter mais tempo de trabalhar para você evitar manchas como essa que a gente está vendo aqui, ó, essas marcas de rolo como a gente está vendo aqui, ok? Repasse o necessário, cuidado com o N ou o M, né? O repasse é algo que tem que tomar muito cuidado. Eu coloquei aqui o pintor com a letra N, né? Aqui é um N, se você descer mais uma vez vira um M. Então muita gente fala de N, fala de M, tanto faz. Mas é muito importante você ter cuidado com o repasse. As tintas, elas não gostam muito de repasse. Esse repasse extra, maior ou menor, ele vai depender muito do tipo de tinta que você vai estar utilizando, da ferramenta que você vai estar utilizando, tá? E também se a superfície está selada ou não. Se a superfície estiver perfeitamente selada, se for uma repintura, você tem uma absorção extremamente baixa, você consegue repassar ou esticar a tinta horizontalmente mais facilmente. Se a superfície não tiver tão selada assim, se é uma superfície mais crua, você já não consegue esticar essa tinta em grande quantidade. Então você vai repassar bem menos esse rolo. Então cuidado com o repasse, né? Na superfície, faça apenas o necessário, não saia esticando a tinta, porque depois você vai ficar com essas marcas de rolo aqui. Faça um N só, um N do jeito que está aqui que o pintor está fazendo, ó, bem pertinho um do outro, ó, faz um N aqui e já molha de novo, já continua e depois você faz um repasse rápido e depois continua a aplicação. É a melhor forma de você fazer a pintura sem você ter problema de manchamento, de marca de rolo, por exemplo. Okay? E a ferramenta é muito importante. Escolha a lã certa, a ferramenta certa neste momento. E trinchas, dicas das trinchas, dicas e cuidados das trinchas, né? Cerdas duras. As trinchas de cerdas duras, que são as trinchas de cerdas mescladas, elas têm menor cobertura, pior acabamento e maior durabilidade. As trinchas de cerdas mistas ou mescladas, né, as cerdas gris que eles chamam, são cerdas animais, mas são cerdas bem mais duras. Elas normalmente são recomendadas para tintas acrílicas, PVA, látex, etc., em superfície de alvenaria. Então, você precisa que uma trincha tenha uma certa durabilidade. A superfície de alvenaria, ela tem um arraste, um desgaste, uma deteriorização maior das cerdas de uma trincha. Então, quando você arrasta uma trincha sobre uma superfície de alvenaria, o desgaste, quer dizer, a diminuição na altura dessa trincha é muito mais rápido. Por isso que as cerdas duras, que são as cerdas gris, elas são mais utilizadas, né? Mas essas cerdas, por serem mais duras, elas têm menor cobertura, pior acabamento, porque fica muito estriada a superfície, mas ela tem maior durabilidade. Então, o que eu sempre sugiro, acho que muitos pintores fazem isso, depois de fazer o recorte, como o rapaz está fazendo aqui, vem com o rolo ali, ó, dá uma repassada com o rolo, somente para melhorar a cobertura e melhorar o acabamento que deixou essas cerdas mais duras aí. Cerdas macias, ela tem maior cobertura, melhor acabamento e menor durabilidade. É ao contrário das cerdas duras, né? As cerdas mais macias, que são os filamentos de nylon, que são também as cerdas escuras, né? As cerdas animais escuras, elas têm uma cobertura melhor porque elas são mais macias, elas têm maior maleabilidade, elas têm um melhor acabamento, justamente também por ter essa maior maciez, porém elas têm uma menor durabilidade. O arraste delas é maior. Por isso que
As trinchas de cerdas macias são mais utilizadas em pinturas em metal, em madeira, onde você tem um arraste menor e um desgaste menor da ferramenta. Retoques devem ser feitos com a mesma ferramenta usada na maior área da superfície. De novo, retoques devem ser feitos com a mesma ferramenta usada na maior área da superfície. Trinchas deixam sombras. O que isso quer dizer? Muitos pintores, outro dia recebi uma ligação de um pintor, pô, Filipão, estou aplicando aqui a tinta X da marca Y, era uma marca muito boa, um produto muito bom, era uma cor até que satisfatória, ele tinha acabado de fazer a pintura e estava retocando ali no meio da parede e manchando. E ele usava uma trincha de cerda dura para fazer esse retoque, e esse retoque ele fazia, ele dava uma pincelada da tinta direto da lata, sem diluição, sem nada, direto da lata na superfície de alvenaria. Eu falei, não, para por aí. Por quê? As trinchas, elas te dão maior estrias, uma quantidade de estrias, né? Essa trincha aqui que ele está utilizando, por exemplo, fica aquela superfície mais estriada, né? Aqueles riscos. Esses riscos, eles formam um sombreamento diferente. Quando você aplica com rolo a superfície, você aplica a parede inteira com rolo, você tem aquela leve casca de laranja, aonde a distribuição da luminosidade é mais uniforme. Quando você tem as estrias do pincel, é como se fossem vários vales e montes ali por onde a luz tem que passar. E esses vales e montes, eles vão causar um sombreamento maior. Então, quando você quiser fazer um retoque, logicamente você tem que entender que não adianta você pintar a parede hoje e querer fazer um retoque daqui a 2 meses. Esquece. O retoque tem que ser feito algumas horas ou pouquíssimos dias após a aplicação da tinta. Esse retoque deve ser feito sempre com a mesma ferramenta que você pintou a maior área. Então, se você utilizou o rolo de lã XYZ para pintar toda essa parede, retoque com o mesmo de lã XYZ. Outra coisa, não retoque somente ali onde tem um risquinho, faça só uma pinceladinha. Não, abra um pouco esse retoque. Pegue o rolo e dê uma esfregada nele, né? Quer dizer, esfregada. Passe a tinta na superfície em direções variadas para você ter um espalhamento melhor da tinta, um espaço maior de retoque, ok? Faça a diluição correta, não utilize a tinta direto da lata pura, porque a camada vai ser mais grossa. Entenda que, vamos supor que você tenha 2 demãos na parede aplicada em toda a superfície. Quando você fizer um retoque no meio da parede, você vai ter uma terceira demão somente naquele espaço ali. Então você vai ter uma espessura maior de camada somente onde você fez o retoque. Isso pode causar sombreamento. Então, quanto mais fina for a camada do retoque, camada de tinta do retoque, melhor, tá? E quer fazer com a trincha? Faça com a trincha, mas depois dá uma repassada com o rolo. Essa é a forma ideal de você fazer o retoque. Filipão, mas nem sempre a tinta aceita retoque. É verdade, nem sempre. Tintas com mais brilho é muito mais difícil, tintas acetinadas, tinta semibrilhante, é muito mais complicado de você fazer retoque, tá? Mas, se for fazer, é dessa forma que eu expliquei para você. As trinchas com cerdas em cunha ou as usadinhas são as melhores para o recorte. É verdade. Existem muitas trinchas que as cerdas elas são em cunha, são dessa forma, elas não são paralelas assim, elas são em cunha. Isso justamente para você ter um alinhamento muito melhor na ponta, para você ter uma linha perfeita para o recorte. E você consegue deixar essa cunha numa trincha normal usando, né? Então, com o uso, as cerdas que estão na parte externa, na parte externa da trincha, vai sofrendo um desgaste e automaticamente você vai formando uma ponta dessa trincha. E aí sim, ela está perfeita para fazer o recorte. Antigamente não existiam essas trinchas em cunha, né? Então os pintores tinham as trinchas deles usadas, lavadas com detergente, limpas, secas, perfeitas, que são as usadas, que já estavam no formato perfeito ali para fazer o recorte. Existiam as trinchas de espalhamento normal, mas os pintores tinham, tem até hoje na verdade, né? Tinham ali as trinchas já usadinhas, boas para fazer o famoso recorte. Repasse o rolo sobre a superfície recortada. Como eu falei, fez o recorte, como o rapaz está fazendo aqui, esse aqui também, vem com o rolo ali, repassa. Por quê? Porque você vai ter o mesmo acabamento do restante da parede. Você não vai ter riscos, você não vai ter ali as estrias colocadas na tua pintura, tá? Lembre-se, as trinchas deixam estrias. Ajuste bem a diluição e verifique o tipo de tinta que está utilizando. É o que eu falei lá atrás.
deixam estrias. Sim, não tem jeito, é o tipo da ferramenta, a ferramenta de arraste, é uma ferramenta de contato e arraste, então ela vai deixar aí as estrias sim. O ajuste da diluição é extremamente importante para quê? Para que a tinta possa deitar. A palavra é um pouco diferente, mas essa é. A tinta possa deitar, possa uniformizar na superfície, tá? Então o ajuste de diluição é extremamente importante e, logicamente, o tipo de tinta. Nem todas as tintas você consegue fazer o famoso retoque. O recorte sim, né? Mas o retoque não. Então, mesmo no caso do recorte, nesse caso aqui, se você está usando uma tinta acetinada, ela pode ficar estria, pode ficar aquelas estrias tudo em volta da janela ali. Por isso que eu falei, repassa o rolo, pega um rolinho ali de 10, de lã de 10 e repassa ali no cantinho, só para deixar o acabamento igual à superfície que você utilizou o rolo grande, ok? Bom, finalizamos nosso treinamento de rolos e trinchas, espero que tenha gostado. Foram 4 módulos completos, falamos bastante sobre ferramentas. Olha a importância que é você escolher, você ter uma ferramenta de qualidade, um produto que realmente acompanha a qualidade da tinta que você está utilizando. Então esse foi um treinamento que eu fiz com muito carinho, com muita dedicação, para a gente trazer esse volume de informações. Espero que você tenha gostado. E não esquece, eu sempre deixo essa frase no último módulo, que o que importa realmente está dentro da lata. Então escolha a sua marca, mas tenha certeza de que essa marca está te trazendo o custo-benefício necessário, que o que você está pagando realmente é o que você está levando, né? Muitas vezes a gente compra tintas aí de preços altíssimos, de marcas extremamente caras, onde a gente poderia estar economizando com outras marcas que não são tão conhecidas ou não são tão fortes, mas produzem produtos de tão boa qualidade quanto. Então fica ligado nisso daí, porque o mercado é outro, o mercado de tintas mudou e vem mudando há bastante tempo e vai mudar ainda mais. Obrigado por assistir, fica ligado aí na programação da TV Bellinzone, fica ligado no nosso canal, se inscreve, curte, compartilha, que pra gente é muito importante a sua participação. Obrigado por assistir e até o próximo treinamento aqui dentro do Por Dentro da Lata na TV Bellinzone. Tchau, tchau.